E, meus amigos, cá está. Temos fogo, finalmente. Salvo erro, foi a segunda ou terceira tentativa com esta acendalha. Às vezes é isto, vocês têm que jogar um bocadinho com a acendalha e às vezes voltar a compactar aquela bola e o disco que fizeram, porque às vezes não estão a ter sucesso na expansão da brasa e têm que voltar a compactar as coisas portanto, jogar um bocado, como se costuma dizer, com a acendalha para ter sucesso. Ok, vamos então testar a próxima acendalha. Esta vai especialmente dedicada aos meus amigos do outro lado do Atlântico, aos meus amigos do Brasil, aos quais eu agradeço bastante, porque são eles grande parte do meu público, grande parte dos subscritores do meu canal e, em larga medida, são eles que têm feito o meu canal crescer o que tem crescido, até mais do que os portugueses, e por isso eu agradeço. Por lá estes temas são bastante mais apreciados, inclusivamente, do que cá em Portugal, e então, dedicado especialmente à malta do Brasil, vai uma acendalha que provavelmente existe com mais facilidade no clima deles, que são fibras secas de palmeira. Okay? Portanto, palmeira é uma árvore tropical, julgo existir aí no hemisfério sul com bastante prevalência, e então vamos tentar dar ignição solar de forma improvisada, usando os nossos amigos óculos, a essas fibras secas de palmeira. Cá está ela, a nossa palmeira. Então vou aqui verificar no seu tronco onde é que existem fibras secas e começar a recolhê-las, a puxar. Portanto, recolher fibras secas, uma boa quantidade. Obviamente que eu aqui não vou recolher a quantidade necessária para um cenário real. Isto é apenas uma demonstração, como já vos expliquei. No cenário real provavelmente teria 4 vezes ou 5 esta quantidade que vou recolher. Muitas vezes a própria casca seca das palmeiras, quando ela está seca, vocês veem que ela começa já a querer desfiar em fibras, e se nós rasgarmos, estão a ver? Se nós a rasgarmos, conseguimos ter acesso a essas fibras. Portanto, basicamente é como se a desfizéssemos e conseguimos ter acesso a essas fibras. E temos aqui mais. Olhem para isto. Então é isto que eu vou usar como acendalha natural. Aqui, tirar mais. Olhem para este bom monte que já temos aqui. E então, agora, mais uma vez, é processarmos a nossa acendalha. As fibras de palmeira, como o próprio nome indica, são fibras. Por isso, eu aqui, neste caso, dividi já este monte em 2 conjuntos. Este conjunto que tenho aqui na mão é o conjunto que simboliza a parte principal, a maioria da acendalha, e então basta-me processar e desfazer no centro, na zona interior, que vai receber a minha brasa, no centro, e fazer assim como se fosse uma espécie de um ninho para receber a brasa. Portanto, não é preciso, como já é fibrosa, já são fibras, não é preciso processar muito. Agora, o outro conjunto, que vocês estão agora aqui a ver eu processar, esse sim eu vou processá-lo, rasgá-lo ao máximo, processá-lo bem, porque vai ser com este conjunto que eu vou tentar fazer a minha brasa. Uma parte vou utilizar para, mais uma vez, fazer o tal disco ou a tal bola grande compactada, e outra parte mais pequena vou usar para fazer uma bola mais pequena compactada, como tenho feito até agora, e por isso estou a processar ao máximo que consigo. Então, vou rolar mais uma vez nas minhas mãos. Portanto, esta parte, com que eu faço a bola grande e a bola pequena, tem que ser super processada. Esta parte que eu vou compactar. Neste caso, este é o disco. Estão a ver? Vou colocar no centro do resto da acendalha, da maior parte da acendalha. Compactar tudo bem com os dedos. E agora vou fazer a minha bola mais pequena, rolando nas mãos. O resto do resto processei super processado. E cá está. Estas fibras, como
podem reparar, acho eu, são muito rígidas e por isso, mais uma vez, também têm dificuldade em ficar compactadas. Elas querem voltar ao estado original, por isso é uma acendalha que não é fácil fazer expandir ou fazer crescer a brasa, tal e qual como a anterior da casca seca de canas de canavial. Aqui, mais uma vez, eu estou deitado, que é a posição que me está a ser mais confortável, e é uma posição que, neste caso, eu vou ter que manter vários minutos. Pá, como eu vos disse, isto são fibras que são rijas ou muito rígidas e é difícil, por mais que a gente compacte aquela bola grande ou o disco grande e a bola pequena para fazer a nossa brasa, elas têm a tendência a abrir um bocadinho e a brasa muitas vezes tem tendência a não expandir ou a não crescer e a apagar-se. Podem ver que eu aqui tenho a mão que segura os óculos apoiada na outra mão, as duas assim juntas, para manter os óculos o mais fixo e imóvel possível para estarem sempre à mesma distância e manter o ponto concentrado no mesmo sítio da acendalha. Okay? Aqui começou a sair fumo e eu comecei a fornecer oxigênio. Achei, lá está, vocês vão ver, eu achei que tinha uma brasa suficientemente grande para fornecer mais oxigênio e expandi-la, mas ela acabou por se apagar. Tal problema que nós falávamos. Aqui voltei a tentar, passado para aí 4 minutos de eu estar sempre na mesma posição, e por isso é que convém vocês arranjarem uma posição confortável. Lá consegui começar a ver fumo, e então foi fazer a tal técnica de alargar a brasa, movendo 2 milímetros de cada vez para o lado, 3 ou 4 vezes, e quando ela começa a deitar muito fumo, começar a fornecer oxigênio gentilmente através do sopro, e quando achar que a brasa já está suficientemente grande, aí forneço oxigênio com muito mais intensidade, já posso tirar a lente da frente e dar tudo que é o que eu estou a fazer aqui agora. E desta vez vocês vão ver que eu tive sucesso. Mas lá está, tive 4 minutos e meio, sempre na mesma posição, por isso convém que a posição que vocês arranjem para fazer isto seja estável. E lá está, há sandálias mais fáceis do que outras, neste caso, como são fibras rígidas, têm dificuldade em ficar compactas. Tive de esperar algum tempo com o ponto de luz fixado no mesmo sítio, mas cá está, tive sucesso. Já temos, meus amigos. Malta, estão a gostar? Então, próxima acendalha, e neste momento já vamos para a quinta acendalha. Próxima acendalha natural que vocês podem utilizar e que eu vos quero mostrar é a chamada Daldínia concêntrica. O que é a Daldínia concêntrica? E eu vou pôr aí o nome, isto é um nome em latim, digamos assim, é o nome científico para vocês saberem. Daldínia concêntrica é um fungo que cresce em determinadas árvores. Neste caso, as imagens que vocês estão a ver, esse fungo estava a crescer numa bétula. O fungo tem esse aspecto que vocês estão a ver, parece carvão, portanto são umas bolas pretas, portanto tem esse aspecto, são autenticamente umas bolas pretas, parece carvão, e nesse caso está a crescer numa bétula, mas ela não é exclusiva da bétula, ela cresce, pode crescer em várias árvores, desde que a árvore esteja ou morta ou então a morrer. Okay? A árvore pode ainda estar viva, mas é um sinal, normalmente, se a árvore ainda estiver viva e tiver esses fungos, é sinal que está a morrer. Okay? Daldínia concêntrica tem esse aspecto e chama-se Daldínia concêntrica porquê? Porque no seu interior, portanto, vocês vão arrancar isso da árvore e no seu interior vêm parece uns anéis concêntricos. Estão a ver? Parece uns anéis assim concêntricos a sair do centro, uns anéis a sair do centro, como se fossem os anéis de um tronco de uma árvore, do cepo de uma árvore. É parecido, daí o nome Daldínia concêntrica. E eu hei de fazer um vídeo específico acerca deste fungo, porque existem várias particularidades que vocês têm que ter atenção, nomeadamente para o saber identificar, e também, e especialmente, porque ele nem sempre está em condições de ser usado como forma de ignição ou como uma sandália. Okay? Portanto, nem sempre ele está nas condições ideais. Em primeiro lugar, para ele poder ser utilizado para darmos ignição, tem que estar seco, sem sombra de dúvidas. E depois, para além de estar seco, vai depender do seu estado de maturidade ou do seu estado de desenvolvimento, e isso é que vai ditar se ele está em condições de funcionar ou não. Posso-vos dar aqui alguns
aspectos ou algumas coisas para as quais vocês podem estar atentos, algumas características que vos dizem logo se ele potencialmente está em bom estado ou não para o que nós queremos. Uma delas é, por exemplo, vocês chegarem ao pé dele e baterem assim com o dedo, toque, toque, toque. Olha, como estão a ver aí no vídeo, fazem com o dedo, batem com o dedo e aquilo parece que faz um barulho assim de madeira seca, como se fosse um barulho de madeira seca. E para além disso, quando o apertam com força, ele não se desfaz, está duro como pedra. Okay? Se ele se desfizer, quando vocês o apertam é porque já não está em boas condições para o que nós queremos. Mas se ele estiver seco e, portanto, pac, 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 faz aquele barulho e vocês veem que está seco, e para além disso, quando o apertam, ele não se desfaz, está duro como pedra, em princípio são bons indicadores que ele pode funcionar para o que nós queremos. E se isso acontecer, vai ser extremamente fácil dar-lhe ignição, e assim que ele começa a fumegar, vocês sopram um bocadinho e aquilo, a brasa vai crescer e expandir, parece como se fosse gasolina, com uma facilidade enorme, mas vocês vão ver que neste caso do vídeo de hoje, o pedaço que eu utilizei não estava totalmente em boas condições, vocês já vão ver isso. E então, cá vamos nós tentar a ignição, mais uma vez, apontar os nossos óculos com o ângulo correto face ao sol, o ângulo exato em direção ao sol, e afastar a lente até o foco estar no mais pequeno possível, o mais concentrado, e com isso quer dizer que está o mais intenso e o mais potente. Mais uma vez tenho a acendalha, neste caso o fungo, perto da minha boca, que é para quando ele começa a deitar fumo com alguma quantidade, eu começar a soprar gentilmente, a fornecer oxigênio através do sopro, para aumentar essa brasa, aumentar. Quando acho que ela já está boa, vou soprar. Vocês veem que eu aqui estou a soprar com grande intensidade, porque neste caso este fungo não estava nas condições ideais. E agora aqui até para retomar o fogo, abano o fungo, ou seja, eu a abanar estou a fazer o fungo passar pelo ar, ao abanar daquela forma, e com isso estou a fazer a brasa não se apagar, e é uma técnica que vocês podem fazer para retomar o fogo, porque eu aqui tive de estar sempre a soprar com força e com grande ritmo, porque esta daldínia concêntrica não estava nas condições ideais e a brasa não queria expandir. Ok, agora o mesmo, fazer outra vez igual, para retomar o fogo. Neste caso estava bastante difícil, e se eu parasse de soprar ou de fornecer oxigênio, a brasa ia-se apagar. Se estiver nas condições que eu vos disse, ideais, não é preciso nada disto, quase que nem precisam de soprar, que a brasa quase que se mantém sozinha, quase sem fornecerem oxigênio. Vai expandir, que é uma coisa parva. Portanto, uma facilidade incrível. Neste caso, como eu vos disse, não estava nas condições ideais, mesmo assim tive sorte em conseguir ignição. Se ela tivesse como deve ser, já estava toda em brasa e já eu tinha conseguido ter labareda, ter chama ligada à acendalha, para o resto da acendalha fibrosa. Mas é continuar, insistir, okay, já temos fumo, e agora vamos continuar o processo normal até ter fogo. Já está o fumo dentro do resto da acendalha seca e fibrosa, e agora é insistir até aparecer a labareda. Okay, fazer a mesma coisa para recuperar o fogo, mas sem deixar. Portanto, eu neste momento estou a apertar a acendalha com o fungo lá dentro, para ele não cair quando faço aqueles movimentos, mas é uma forma de continuar a fornecer oxigênio sem ter que estar a soprar, e dessa forma consigo recuperar o fogo. Esta daldínia concêntrica, este fungo, aqui nesta situação, estava mesmo no limite de estar aceitável. Foi uma sorte ter conseguido a ignição. Se ela tivesse em condições boas, parecia gasolina. Mas, uma situação real é o que pode acontecer e temos que lutar pelo fogo. E voilà. Já temos.
Bom, já vimos até agora 5 acendalhas naturais a que conseguimos dar ignição usando os óculos. Mas calma, calma que ainda faltam pelo menos mais 2. Vamos então testar a próxima. Bem, o que é que nós vamos experimentar? A ver se conseguimos ignição solar. Vão ser cardos, ok? Obviamente cardos que estejam secos. Quais é que nós vamos querer a nível de cardos? Mais uma vez vamos querer, tal e qual como a casca de cana de canavial, vamos querer os cardos que tiverem, portanto, esta zona farfalhuda. Vamos ver? Tenho esta zona farfalhuda o mais escuro possível, o mais castanho. Quanto mais castanho, quer dizer que a princípio o mais seco está. Como eu disse, mais uma vez, no caso dos cardos, é igual à casca seca de canas. Okay? Quanto mais castanhos eles forem, melhor vão acender. E vocês acho que conseguem ver uma diferença entre estes 3 e este que eu tenho aqui. Estão a ver? Olha, nota-se logo, portanto, muito mais castanhos. Acho que conseguem ver a tonalidade em comparação com este, que está muito mais clarinho. E os próprios caules, podem ver que estes caules aqui são muito mais castanhos, um castanho mais seco do que este aqui. Portanto, vocês querem cardos mesmo secos, super secos, porque senão não vão conseguir acendê-los com meios de ampliação, portanto com lentes de ampliação que não tenham tanta potência. Outro bom indicador em relação a se os cardos já estão secos, para além da cor, é ao partirem-nos. Portanto, vocês podem, com cuidado, remover com uma faca ou com um canivete, remover estes espinhos laterais que existem aqui nos caules. Depois de já não haver espinhos aqui nesta parte, agarram com a mão e tentam parti-los. Se eles se partirem imediatamente, assim, tac, assim com um estalo, é porque os caules estão secos, portanto o resto do cardo também há de estar seco. Se eles não estiverem secos, por exemplo, este aqui, ele até parte, tac, parte, só que fica preso por umas fibras, não se separa imediatamente, como se estivesse mesmo seco. Portanto, é outro indicador. Ok, vamos lá ver então se conseguimos ignição aqui usando o cardo como acendalha e os nossos óculos de leitura como lente de ampliação. Ok. Afastar, até termos o ponto mais concentrado possível. Tudo alinhado em direção ao sol, com o ângulo correto. E passado 1 minuto e meio, 2 minutos, foi mais ou menos o tempo que eu esperei, 1 minuto, 2 minutos, com isto sempre fixado no mesmo sítio, aí é que comecei a ver fumo e depois é aplicar a nossa técnica de alargar a brasa 2 mm cada vez e quando ela já está suficientemente grande ir fornecendo oxigênio, soprando gentilmente, de forma gentil, até que quando o fumo já é demasiado intenso, ok, podemos tirar a lente da frente e concentrar-nos só no sopro e intensificar mais esse sopro. Mais uma vez, o cardo por si só não se vai incendiar, não se vai transformar em fogo, apenas é uma brasa que vai crescendo, por isso temos que usar outro tipo de acendalha que seja seca e fibrosa em conjunto, neste caso é a erva seca, mas poderia ser outra qualquer das que vocês já viram anteriormente. Ele não vai incendiar sozinho, por si próprio, mas a grande vantagem do cardo é que é uma acendalha em que é relativamente fácil obter ignição, obter uma brasa através desta forma improvisada, em condições que provavelmente vocês até não conseguiriam ter ignição com outras acendalhas secas e fibrosas que estão à vossa disposição, mas se usarem o cardo em conjunto com elas, dão ignição ao cardo, que é mais fácil, e portanto depois é juntar a outra acendalha que era mais difícil de acender assim, e desta forma obtêm fogo. Por isso é que eu vos quis mostrar aqui o cardo como uma hipótese viável e como outra opção de acendalha natural que podem usar para ter ignição solar e obter um fogo numa situação de sobrevivência desta forma, ainda que ele sozinho não se incendeie.
puxar o sopro, está muito fumo a sair, está mesmo quase a ter sucesso. E, oi, e vem ele, e vem o fogo. Cá está. Espetáculo, perfeito. Finalmente, por último, a sétima e última acendalha natural que eu quero testar para ver se efetivamente funciona usando ignição solar vai ser